Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a Ana Kimmer, que é assessora tributária da Fé Comércio. E a gente vai estar esclarecendo alguns pontos, né, dos direitos e deveres tributários do comércio aqui no estado de Alagoas. Bom dia, Ana. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no dia de hoje. Ana, fala um pouquinho para a gente, para esclarecer para os nossos ouvintes, o que é a questão do tributo, ou seja, como os lojistas, as empresas, os negócios, como eles são tributados e esses tributos, na prática, para que servem? Como é o retorno disso para a nossa sociedade? Traz esse panorama para a gente. Vamos lá, uma pergunta bem ampla, né? Diga-se de passagem. Mas a parte tributária de uma empresa, normalmente, ela tende a ser ali o calcanhar de Aquiles, né? Das empresas, dos empresários, dos contribuintes, de fato. Até porque a nossa carga tributária atual, né? Que tem aí uma reforma tributária em curso, ela é pesada. Isso é inquestionável, né? Ela é pesada e o que eu sempre falo é manter hoje uma empresa funcionando, rodando, é muito difícil, tá? Não é apenas um imposto, são vários impostos. Temos aí as microempresas que tem um Haddad, né, que é uma única guia de pagamento, mas que incide aí 8 impostos de uma vez só. Então, assim, é bem difícil manter. E, recentemente, né, semana passada, no dia 30, na quarta-feira, tivemos aí o projeto de lei, né, 108/2024, em pauta, e foi vetado, né, rejeitado 3 pontos dele, tá? E eu já estou me estendendo aí na sua pergunta. O primeiro deles, o imposto sobre grandes fortunas, que atualmente está previsto na Constituição Federal, e nunca foi aí regulamentado. E foi barrado, né? E foi barrado. E justamente, ele foi Curiosamente, barrado. ele foi barrado. Tem críticas e críticas, mas vamos lá. Ele trazia aí uma previsão de uma alíquota que iria incidida anualmente, tá? De um patrimônio a partir de 10 milhões a 40 milhões, salvo engano, seria aí com uma porcentagem, né, de 0,5% inicialmente e depois ela ia subindo, né? Então, fala assim, privilegiaram os ricos. Mas, gente, se a gente parar para pensar, as empresas é que gira, né, a máquina no país. Então, se já temos uma carga tributária altíssima, ainda colocar ali em prática a incidência do imposto sobre grandes fortunas, será que seria um bom acordo? Então, esse imposto ele entraria para as empresas também? Os empresários, de modo todo. Ou né? seja, o depende empresário... do faturamento. Eu estou presumindo aí um faturamento alto dos empresários, né? Ana, então a gente pode dizer assim, o empresário ele pagaria duas vezes. Ele pagaria com a empresa, com o negócio da empresa. E aí você com pessoa física também, ou seja, você pagaria duas vezes a conta, né? Essa carga tributária. Exatamente. Essa é a crítica no caso. Exatamente, essa é a crítica, né? Então, inicialmente falaram assim, é uma injustiça fiscal isso. Não está aí olhando para o pobre, né? Mas, gente, vem aí outros impostos da reforma tributária, que é tudo um mar de incertezas até o momento. Então, o que vai vir? O fato é, o Estado precisa arrecadar. Sim. Então, como é que ele vai tapar, né? E eu abro até uma aspas aí, esse buraco nessa situação? Como é que vai ficar isso? São conjecturas no momento. E esses tributos que um comerciário, um lojista, esses tributos que chega lá o dia 20, né, do mês, chega aquele DAS para pagar, Isso. todo já fica ligadinho, dia 20, eita, vai chegar o imposto. Enfim, esses tributos, eles são revertidos aonde? Porque muitas vezes o empresário paga isso e paga com determinado rancor, até aspas, né, dizendo, eu pago tanto tributo, eu pago tanto imposto, o governo, né, o meu sócio majoritário na minha empresa, e onde é que eu tenho um retorno disso na prática? Em regra, né? Políticas públicas, devem ser revertidas em políticas públicas, tanto do Estado como do que tem, né, os impostos, né, federais, estaduais, enfim. Então, em regra, é para ser revertido em políticas públicas, tá? Claro, tem suas falhas do sistema. Claro. Isso é nítido, tem Verdade. suas falhas. Então, cabe ao empresário o quê? Cumprir com as suas obrigações tributárias. Não tem para onde a gente correr nesse sentido. Até porque se ele não cumpre com as suas obrigações tributárias, sofre aí suas execuções fiscais, né? Que muitos deles sofrem. E até eu puxo já um gancho para falar sobre as execuções fiscais, que as pessoas vão deixando para lá e só se preocupam quando a fratura já está exposta, quando acontece ali um bloqueio em conta. Eita, chega, vamos fazer o quê aqui nessa situação? Então, a gente fala muito sobre planejamento tributário,
buscar ali se precaver, a carga tributária está alta, será que o regime tributário está correto para aquela empresa? Como é que está sendo o faturamento? Entende? Então, é sempre, né, políticas públicas, mas vamos lá, o sistema está funcionando. Então, cabe a nós, não somente os empresários, como todos os contribuintes, cobrar, de fato, né, essa prática. Por isso que todo mundo fala, né? Eu pago meus impostos e tal. Eu quero tem que retorno. reivindicar, exatamente, tem que reivindicar esses direitos. Ô, Né? Ana, por exemplo, a adequação de uma empresa, ela vai sobre a questão, incide sobre a questão do faturamento. Você Sim. começa muitas vezes ali como MEI, depois vai para o Simples, e aí vai seguindo, escalonando, vai migrando isso daí. Como é que funciona na prática isso para o empresário, para o comerciário aqui do estado de Alagoas? Então, temos aí 3 regimes tributários, né? O Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, tá? O Simples Nacional, ele é o mais, como dizer assim, o mais comum, tá? Tem aí um teto, né? Cada um tem um teto de faturamento, mas microempresa e pequeno porte também é uma única guia, é o DAI, são 8 impostos de uma única guia. E vem o lucro presumido. É uma presunção ali do quanto o faturamento daquela empresa. E estou falando aí de faturamento anual, tá? E o lucro real, de fato, ela está apurando. Então, vai incidir as alíquotas de acordo com o faturamento. O faturamento vai ser o determinante aí, nesse sentido. Ou então, Ana, a gente pode dizer, por exemplo, existe um escalonamento nessa questão dessa tributação, nessa alíquota? Por exemplo, o Simples é uma alíquota menor ou não? Todos eles vão incidir em cima do faturamento? São coisas diferentes. Faturamento é um, a alíquota é outra, tá? Simples Nacional, uma única guia, tudo direitinho. Faturamento, temos ali um teto do Simples Nacional. Lucro presumido, a alíquota, ela é um pouquinho gradativa, tá certo? E o lucro real, da mesma forma. Então, cada regime tem ali as suas normas, vamos dizer, se eu puder fazer essa colocação, né? Então, por isso a gente tem que olhar o faturamento do exercício anterior, vamos supor, 2024, né? Então, para 2025, qual foi o faturamento da empresa em 2024? Qual foi o apurado dela ali? Para ver se a gente está melhor no lucro real ou no lucro presumido. Qual o melhor para aquela empresa? Isso é o que a gente chama de planejamento tributário. Planejar 2025 com base no faturamento de 2024. Ana, a gente recebe muitos questionamentos aqui quando a gente diz que vai entrevistar alguém. Quando a gente vai entrevistar a assessora tributária da FEComércio. Muitos comentários e muitos questionamentos. E um deles é o seguinte, questionando por que, por exemplo, o imposto, quando ele vai emitir uma nota, em um mês é 11%, no outro mês é 10%, no outro mês é 9%, essa pessoa diz que se enquadra no Simples Nacional. Por que essa diferenciação mês a mês, nota a nota, tipo, não é um único valor estabelecido? Certo, é um caso específico. É um caso específico. A gente precisa analisar, tá certo? Eu não consigo falar assim, é isso que está acontecendo, fazer um diagnóstico. A gente tem que realmente olhar a parte contábil, olhar tudo direitinho, o que está sendo recolhido ali. É simples, estranho, deve ser uma única guia, tá? Então a gente tem que olhar a parte do faturamento, se está realmente ocorrendo tudo direitinho. A partir desse faturamento, a gente pode ter um diagnóstico, então? Sim, sim. Natália Barros. Agora a gente iniciou... Analisar ali o paciente, né? É verdade. A gente iniciou o mês com uma boa notícia, né, para os microempreendedores e pequenas empresas de pequeno porte que possuem débitos em aberto. Sim, é o que a gente fala de PGDAL, né? PGDAL número 7, né? Então, traga essa notícia boa, né? A gente tá falando aqui de tributo, Sim, de só gastar. Então, qual é a notícia? Então, o que acontece? O PGDAL, que a gente fala PGDAL, mas na verdade é um programa de parcelamento, de transação tributária, né? Para esses tipos de empresários, tá? Ele tem ali até 20 salários mínimos, estamos falando uma casa de quase 28 mil, uma fração, né? Fazer o cálculo. Então, são débitos tributários em abertos ou parcelamento rescindidos, ou suspenso, enfim, que podem se enquadrar nisso aí. Prazo, né, que é o mais importante, prazo para essa adesão. Começou agora na segunda-feira, 1º de novembro, e vai até o dia 29 de novembro. E outro ponto importante, até às 19 horas do dia 29 de novembro, tá? Então, corre lá para fazer seu parcelamento, sim, né? com certeza. E aí, já que a gente está falando dos pequenos e médios comerciantes, né, como é que eles podem buscar orientação sobre as obrigações fiscais, possíveis isenções, incentivos, assim, como é que essas pessoas têm acesso aqui no nosso estado? Profissionais capacitados para isso. E a gente está falando aí tanto de advogados tributaristas, especializado mesmo nisso, tá? Porque é mais fácil, né? Confortável. Eu sou tributarista, mas sabe, vocês têm a prática. A FEComércio, ela oferece esses serviços, essas consultorias e orientações para esses Então, a FEComércio, comerciantes? ela está aqui à disposição
dos contribuintes, né? Dos empresários. Então, tem dúvidas, manda pra gente, que a gente tenta ali estar solucionando. Ou então dando um direcionamento mais importante. Eu posso dar, Ana, meu testemunho, que eu estou sempre assistindo a Ana todas as quartas-feiras, lá no Instagram, no Instagram da Fé Comércio. Então, você, comerciante, empresário, eu falo por mim, né? Eu mesmo sou ouvinte e telespectador da Ana Kimmer. Toda quarta-feira eu estou lá ligadinho no @Fé Comércio Alagoas e estou vendo as dicas, né, extremamente importantes, né? Das discussões tributárias, das questões das alíquotas, enfim, o que pode beneficiar o empresário, o que pode prejudicar. Ou seja, eu estou sempre ligado nesse canal de comunicação extremamente importante. Porque é uma parte extremamente importante também para a saúde financeira da empresa, né? Independente do tamanho dela. E claro, a partir do momento que você é empresário, mesmo que seja de uma pequena empresa, você consegue se organizar, que você consegue manter seus tributos em dia, que você tenha uma boa orientação, a tendência de crescimento ela é muito maior, né? Sim, com certeza. E só para concluir a minha resposta, contador e advogado devem andar de mãos dadas, tá? Ninguém ali precisa estar brigando um com o outro, mas andar de mãos dadas sempre. E falando aí, João, sobre as dicas semanais, né? Eu aproveito e faço o convite aos empresários para deixar, então pode ser no feed, nos comentários, mas também enviar para a gente perguntas, temas, assim, dúvidas mesmo, porque a gente tá lá para servir. Tá? Então, é um obstáculo, vamos resumir tudo em 1 minuto, porque a visualização, né, em 1 minuto fica mais agradável para vocês. Mas é isso, nós temos aí um canal aberto para receber suas dúvidas e buscar esclarecer da melhor forma possível, sempre muito objetiva. Então, aproveitando, deixa eu fazer uma pergunta aqui de um ouvinte que chegou também, né, que é justamente, eu estou abrindo minha doceria. Sou nova no setor e queria saber quais são os principais cuidados tributários que posso tomar para evitar alguns problemas futuros. Problemas futuros. Primeiro dele, não deixar de pagar sua guia, tá? Porque aí depois vem juros e tudo mais, vem outro parcelamento e vai acabando esquecendo. Deixar tudo muito registrado. A gente tem o costume ali de estar fazendo compras extras e não tá colocando. Essa semana passada, ontem, hoje é quinta, né? Quinta-feira. Ontem falamos sobre aí, despesa, foi custos e despesas, a diferenciação também. São conceitos básicos, algumas pessoas já sabem, mas é necessário saber isso e colocar em prática, saber separar direitinho e entender principalmente que é uma empresa, você não vai tirar tudo da sua empresa, tem que ter um prolabore, né, estabelecido. Não é o lucro que eu vou poder estar movimentando também. Prolabore é o salário do empresário. É o salário, exatamente. Vamos especificar. Tem gente que arranca tudo no final do mês, aí a saúde financeira da empresa. Apurado não é lucro. Exato. Deixar tudo muito certinho, né? A parte contábil também é importante. Ana Kimmer, assessora tributária da Fé Comércio aqui do Estado de Alagoas, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão relevantes. É um tema tão caro para a nossa sociedade, nessa questão de investimento, de comércio, da economia como um todo, e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Eu quero agradecer também o espaço, né? Porque, como eu falei, eu sei que a dor hoje do contribuinte, né, dos empresários como um todo, é grande. Então, a gente está aqui também para servir. Mandem suas dúvidas sempre. Obrigado. E vamos aí para os próximos encontros também. Levar para eles mais informações, né? Obrigado, advogada Ana Kimmer, assessora tributarista da Fé Comércio aqui do Estado de Alagoas. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, o Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin, sempre nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro, o Romerson Florentino nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês. E fazer o registro, né, do nosso querido Petros de Almeida, que está sempre contribuindo conosco aqui em trazer essas pautas de economia aqui do Estado de Alagoas através da Fé Comércio. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até o nosso sextor, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã.